O caso Dyatlov Pass. O mistério dos 9 exploradores. A noite em que o silêncio engoliu a montanha. O vento cortava como lâminas invisíveis. As montanhas dos Urais, cobertas por um véu branco e interminável, pareciam esconder algo que o mundo não deveria ver. Naquela noite de 2 de fevereiro de 1959, 9 jovens universitários russos, fortes, experientes e disciplinados, acampavam sob um céu sem estrelas. O chão estava congelado e o silêncio era absoluto, quase sagrado. Mas algo que ninguém jamais explicou, fez com que todos cortassem a própria tenda por dentro e fugissem descalços, em meio a uma tempestade de neve e temperaturas que beiravam os 40 graus negativos. Horas depois, o vento apagou seus gritos. Dias depois, o mundo começou a ouvir ecos deles. O acampamento foi encontrado em ruínas. As mochilas estavam intactas, as roupas dobradas como se esperassem o retorno de quem nunca voltaria. A neve escondia corpos espalhados pela encosta, alguns sem língua, outros com fraturas internas impossíveis de explicar. Não havia marcas de luta, nenhum rastro humano além dos deles mesmos. A União Soviética encerrou o caso com uma frase gelada e enigmática: força desconhecida irresistível. Desde então, o nome Dyatlov Pass se tornou sinônimo de pesadelo, conspiração e horror. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela montanha. Mas há quem diga que nas madrugadas geladas, ainda se pode ouvir passos na neve e o som distante de uma tenda sendo rasgada de dentro para fora. A expedição que nunca voltou. No início de fevereiro de 1959, um grupo de 9 jovens universitários da Universidade Técnica dos Urais se preparava para o que seria a maior aventura de suas vidas. O líder era Igor Dyatlov, um engenheiro meticuloso, disciplinado e apaixonado pela natureza selvagem. Ao seu lado, estavam 8 companheiros igualmente experientes em expedições de inverno. Homens e mulheres entre 20 e 24 anos, todos movidos pelo desejo de conquistar o desconhecido. O destino era o Monte Otorten, uma região remota e quase inacessível, cercada por montanhas que os nativos Mansi chamavam de a Montanha dos Mortos. Nenhum deles levou a sério o nome. Para eles, era apenas uma lenda local. O grupo partiu confiante, levando câmeras, diários e um plano de rota detalhado. O que torna essa história ainda mais perturbadora é o fato de que tudo foi registrado. Fotos, anotações, risadas, planos de viagem. Os últimos dias de vida daqueles jovens estão documentados até o momento exato em que desapareceram. Eles caminharam por dias, enfrentando o frio e a neve espessa. Riram, posaram para fotos, escreveram sobre o cansaço e o orgulho de estarem juntos. A amizade e a disciplina militar pareciam ser o escudo perfeito contra qualquer perigo. No dia 1º de fevereiro, decidiram acampar na encosta do monte Kholat Syakhl, uma área desaconselhada, até mesmo pelos montanhistas locais. As condições climáticas pioraram rapidamente. O vento cortava, o frio castigava, mas ainda assim, Dyatlov insistiu em manter a rota original. Era o tipo de líder que não recuava diante de uma tempestade. Essa decisão foi o ponto de não retorno. Dias depois, quando os familiares não receberam as mensagens esperadas, uma equipe de resgate foi enviada. O que eles encontraram na neve jamais seria esquecido. A tenda havia sido rasgada de dentro para fora, como se o grupo tivesse fugido desesperado. As pegadas descalças se perdiam na escuridão branca. E o que começou como uma busca simples transformou-se em um dos mistérios mais assustadores da história moderna. Ninguém que subiu aquela montanha voltou o mesmo, porque lá em cima, algo os observava. A descoberta na neve. O resgate começou no dia 20 de fevereiro de 1959. Soldados, estudantes voluntários e moradores da região formaram grupos para procurar qualquer sinal da expedição desaparecida. Por dias,
O vento e a neve apagaram todas as pistas. O frio intenso parecia guardar o segredo a 7 palmos de gelo. Foi então que, nas encostas do Monte Kholat-Syakhl, um grupo de resgatistas avistou uma mancha escura no horizonte branco. Quando se aproximaram, o horror se materializou. A tenda da expedição. Ela estava parcialmente coberta pela neve, rasgada de dentro para fora, e seu interior parecia congelado no tempo. Botas alinhadas, mochilas intactas, roupas dobradas, diários abertos como se esperassem ser lidos novamente. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo à vista. Apenas o silêncio e uma sensação sufocante de que algo observava dali. Seguindo as pegadas, os investigadores encontraram o primeiro rastro de desespero. As marcas indicavam que os alpinistas fugiram descalços, vestindo apenas roupas leves, em meio a uma nevasca mortal. A direção das pegadas levava a um bosque distante, cerca de 1,5 km abaixo da encosta. Ali, sob as árvores, estava a primeira visão do horror. 2 corpos foram encontrados ao lado de uma fogueira apagada, parcialmente nus, as mãos queimadas como se tivessem tentado se aquecer desesperadamente. Suas expressões eram de agonia. Pouco adiante, outros 3 corpos foram localizados, incluindo o líder, Igor Dyatlov. Todos pareciam ter tentado voltar ao acampamento, como se algo os tivesse forçado a fugir e depois os atraído de volta para a morte. Os 5 corpos iniciais foram apenas o começo. Durante 2 meses, as buscas continuaram até que, com o derretimento da neve, os 4 restantes foram encontrados em um pequeno barranco, enterrados sob metros de gelo. O que viram ali congelou a alma até dos militares mais experientes. Um deles sem língua, outro sem olhos e 2 com fraturas internas equivalentes a um impacto de carro, mas sem nenhum ferimento externo. Nenhum animal poderia ter causado aquilo, nenhum humano também. A montanha se calou novamente, mas o medo começou a se espalhar como uma febre. Algo inexplicável havia acontecido ali. E quanto mais os investigadores olhavam para os corpos, mais tinham certeza de que não estavam sozinhos naquelas montanhas. As marcas da morte. Os corpos foram levados para análise no necrotério de Sverdlovsk, onde a investigação revelou um horror que ninguém estava preparado para aceitar. O médico legista, ao remover as camadas de gelo e tecido endurecido, percebeu que algo não fazia sentido. Não havia sinais de luta, nenhum ferimento superficial compatível com os traumas internos que eles apresentavam. E, no entanto, as fraturas eram esmagadoras, como se tivessem sido comprimidos por uma força invisível, brutal e silenciosa. O corpo de Lyudmila Dubinina chocou a equipe forense. Ela estava sem língua, sem olhos e com o rosto parcialmente desfigurado. Seu peito havia colapsado de dentro para fora, sem rompimento de pele. O de Zolotaryov, um dos mais fortes do grupo, possuía costelas quebradas e uma expressão congelada de puro terror. Já Thibaut Brignol, outro dos jovens, apresentava um trauma craniano comparável a uma queda de dezenas de metros, mas ele morrera em solo plano, na neve. Não havia marcas de faca, tiros, nem arranhões de animal. As roupas, porém, continham algo ainda mais sinistro: altos níveis de radiação. Nenhum dos jovens trabalhava com material radioativo. Nenhum deles deveria brilhar sob o contador Geiger, mas brilhavam. A investigação soviética, pressionada pelo medo e pela necessidade de silêncio, começou a fechar portas. Os registros foram classificados. Os relatórios, fragmentados. O caso foi encerrado com uma explicação fria e absurda. Morte causada por uma força desconhecida irresistível. Mas o que realmente deixou os investigadores sem dormir foram as expressões dos corpos. Cada rosto parecia congelado em um instante de horror absoluto, como se tivessem visto algo que a mente humana não consegue compreender. Os moradores da região Mansi, interrogados, contaram antigas histórias.
Diziam que aquelas montanhas eram amaldiçoadas, habitadas por espíritos que puniam quem ousasse subir sem permissão. Mas entre os militares, outra hipótese circulava em silêncio. Testes secretos de armas soviéticas, explosões aéreas, luzes no céu, sons que enlouqueciam os animais. A neve guardava os segredos, e quem se aproximava para descobrir a verdade, desaparecia com ela. As teorias proibidas. Quando as imagens da cena do crime e os relatórios começaram a circular secretamente entre os investigadores, o caso Dyatlov Pass deixou de ser apenas uma tragédia. Tornou-se uma ferida aberta no coração da União Soviética. Nada explicava as evidências, nada encaixava. E quando a lógica falha, o medo encontra espaço para crescer. A primeira teoria oficial falava em hipotermia e confusão mental. Diziam que os jovens, desorientados pelo frio extremo, teriam fugido da tenda em pânico. Mas quem, em desespero absoluto, rasga o próprio abrigo por dentro, foge descalço e morre com fraturas internas de impacto violento, sem sinais externos? A resposta não convenceu nem os mais céticos. Logo surgiram as versões extraoficiais, e cada uma mais aterradora que a anterior. A teoria militar dizia que os jovens teriam testemunhado testes secretos de mísseis ou armas químicas, sendo atingidos por ondas de choque ou radiação. Há registros de luzes alaranjadas no céu naquela mesma noite, vistas por caçadores e por moradores a quilômetros de distância. Alguns relatórios sugerem que helicópteros foram enviados para remover algo da área, algo que nunca foi registrado oficialmente. Outros investigadores acreditam que a força responsável era sobrenatural. Os povos Mansi sempre disseram que o Monte Kholat Syakhl era um local proibido, um portal entre mundos. Para eles, quem ousasse violar o território dos espíritos jamais voltaria. Curiosamente, em seu diário, um dos alpinistas escreveu uma frase perturbadora poucos dias antes da morte. Do que temos medo, se nada existe além do vento? Era como se pressentisse que algo mais os acompanhava naquela montanha. Há também os que juram que o grupo foi atacado por uma criatura desconhecida. As feridas internas, a ausência de marcas externas e as expressões de puro pavor alimentam essa hipótese. Investigações modernas, com tecnologia forense, mostraram que alguns corpos continham resíduos metálicos, como se tivessem sido expostos a uma força eletromagnética poderosa, algo impossível de explicar com recursos humanos da época. Mas talvez o mais assustador seja o padrão do silêncio, porque toda vez que alguém se aproximou demais da verdade, desapareceu ou foi obrigado a se calar. E se o verdadeiro inimigo naquela montanha não fosse humano? E se a força desconhecida e irresistível ainda estiver lá, esperando por quem ousar subir novamente? O som que ninguém deveria ouvir. Durante as semanas que se seguiram ao encerramento oficial do caso, a área do Dyatlov Pass foi isolada por ordem militar. Nenhum civil tinha permissão para chegar perto. Mas rumores começaram a circular entre os soldados que participaram da busca. Vozes abafadas, relatos fragmentados, confissões sussurradas nas madrugadas geladas. Um dos oficiais escreveu anonimamente em seu diário: "À noite, o vento muda. Há um som que não é do vento. Uma vibração grave, como se a montanha respirasse." Outros diziam que os rádios enlouqueciam ao cair da noite. Os sinais se distorciam e vozes desconhecidas atravessavam as frequências. Ninguém sabia se vinham do equipamento ou de algo mais próximo. Na tentativa de investigar o fenômeno, uma equipe de rádio da base próxima registrou algo que até hoje permanece classificado. Durante uma madrugada, o gravador captou uma sequência de sons metálicos e estalos distorcidos. Um técnico, ao ouvir a gravação, descreveu: "É como se algo estivesse tentando se comunicar, mas não em palavras." Dias depois, ele desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado
Anos mais tarde, um grupo de cientistas russos conseguiu autorização secreta para visitar novamente o local. Levaram sensores de infrassom e detectaram algo inesperado. Baixas frequências inaudíveis, mas poderosas o suficiente para causar desorientação, náusea e pânico incontrolável em seres humanos. A hipótese era que os alpinistas pudessem ter sido vítimas desse fenômeno natural raro, conhecido como infrassom de vórtice, causado por ventos intensos nas encostas. Mas o que permanece inexplicável é o nível de força física nos ferimentos. Nenhuma onda sonora pode quebrar costelas e esmagar crânios. Talvez o som que ecoava nas montanhas não fosse apenas do vento. Talvez fosse um aviso, um chamado. Porque nas noites mais frias, exploradores afirmam ouvir o mesmo ruído, um som grave, distante, como um sussurro subterrâneo que parece crescer sob os pés, e quem o escuta por tempo demais sente algo aproximando-se, algo que não pertence a este mundo. O medo no Dyatlov Pass nunca foi apenas uma sensação. Foi um chamado, e eles responderam. As fotografias perdidas. Quando os corpos foram encontrados, os investigadores recuperaram algo que se tornaria o centro de inúmeras teorias: as câmeras fotográficas do grupo. Mesmo depois de dias sob o gelo, alguns filmes foram revelados com sucesso. As imagens mostravam rostos sorridentes, a rotina da expedição e o espírito de aventura que os acompanhava até o último momento. Mas, nas últimas fotos, algo muda. As expressões felizes desaparecem. Os enquadramentos se tornam instáveis, confusos, como se alguém estivesse correndo ou tentando registrar algo rápido demais. Uma das últimas imagens conhecidas mostra uma luz intensa no céu noturno em meio à nevasca. Nenhuma explicação técnica foi capaz de determinar sua origem. Não era um reflexo nem um defeito no filme. Outros registros revelam figuras borradas ao fundo, formas humanoides, distantes, imóveis. Muitos dizem ser apenas sombras ou árvores. Outros juram ver algo observando o grupo. Mas o mais assustador veio depois. Durante a análise das fotos, percebeu-se que faltava um rolo de filme inteiro. Ninguém sabia onde estava. Ele simplesmente desapareceu do inventário entre a cena do crime e o laboratório. Alguns soldados que trabalharam na operação confidenciaram que aquele rolo mostrava algo que não deveria existir. Um deles descreveu o conteúdo como luzes descendo do céu e sombras se movendo entre os montes. Pouco tempo depois, o soldado foi transferido e nunca mais se ouviu falar dele. Os negativos oficiais foram arquivados sob sigilo militar. Quando as cópias começaram a vazar décadas depois, a internet reviveu o terror. Pesquisadores e curiosos ampliaram digitalmente as imagens. Em uma delas, há um reflexo estranho, algo como olhos brilhando na escuridão, voltados para a lente. Seria coincidência? Um truque de luz? Ou será que alguém, ou algo, realmente os observava naquela noite? O frio conserva os corpos, mas também conserva segredos. E talvez a verdadeira resposta sobre o que aconteceu no Dyatlov Pass ainda esteja escondida em um rolo de filme nunca revelado. O sobrevivente que nunca existiu. Meses após o encerramento do caso, quando o governo soviético declarou o dossiê Dyatlov classificado, começaram a circular rumores entre os militares e cientistas que participaram da operação. Um nome misterioso apareceu em relatórios internos: Sujeito 10. Oficialmente, eram 9 os exploradores, mas alguns documentos falam de 10 mochilas recolhidas no acampamento, 10 colchonetes, 10 talheres e uma 10ª ficha médica, sem nome, sem fotografia, apenas a palavra presente rabiscada em russo. Ninguém soube explicar. Nenhum registro público cita um 10º integrante. Ainda assim, relatos extraoficiais afirmam que, durante a busca, um homem foi encontrado vivo a quilômetros de distância, nas margens do rio Lozva. Segundo testemunhas locais, ele estava nu,
coberto de feridas, murmurando palavras desconexas. Quando o exército chegou, o homem teria sido levado em silêncio e o local isolado. Nunca mais se ouviu falar dele, mas há algo ainda mais perturbador. Dias depois, um relatório interno da KGB menciona interrogatório inconclusivo do sujeito resgatado no incidente Dyatlov. O documento foi censurado logo em seguida. Décadas mais tarde, um ex-militar reformado que participou das buscas deu uma entrevista anônima à imprensa russa. Com voz trêmula, ele contou: "Encontramos alguém, mas não era como os outros. A pele estava diferente, pálida demais, e os olhos não pareciam humanos." Alguns pesquisadores acreditam que o tal sobrevivente era um dos estudantes que enlouqueceu e fugiu antes do grupo morrer. Outros dizem que se tratava de algo que se infiltrou entre eles, uma presença silenciosa que caminhou com o grupo, sem ser notada, até a tragédia final. Há também uma versão ainda mais sombria, a de que nunca houve um sobrevivente humano. O sujeito 10 seria uma referência a um corpo não identificado, recolhido em sigilo pelos militares, e que apresentava características físicas impossíveis de classificar. A lenda diz que o corpo foi levado para uma base secreta em Sverdlovsk, onde cientistas tentaram estudá-lo. Nenhum deles voltou a falar sobre o assunto. O que se sabe é que, após aquele inverno, o Dyatlov Pass foi fechado por anos. E nas florestas ao redor, caçadores começaram a relatar avistamentos de figuras pálidas caminhando na neve sem deixar rastros. Talvez um deles ainda esteja lá, esperando. O retorno à montanha. 30 anos depois da tragédia, em meados dos anos 1990, o governo russo finalmente suspendeu as restrições à região do Dyatlov Pass. Pesquisadores, curiosos e exploradores começaram a subir novamente aquelas encostas cobertas de gelo, movidos pelo desejo de encontrar respostas, ou talvez de desafiar o próprio medo. Entre eles estava Yuri Kuntsevich, um dos voluntários que participou das buscas originais em 1959. Ele subiu acompanhado de uma pequena equipe de cientistas e cinegrafistas. Queriam coletar amostras, medir níveis de radiação e registrar tudo. Mas o que encontraram lá em cima foi algo que a câmera jamais conseguiu explicar. Nas primeiras horas, tudo parecia tranquilo. O vento era o mesmo, o frio o mesmo, e o silêncio ainda mais pesado. Mas à medida que a noite se aproximava, algo mudou. Os equipamentos começaram a falhar. Os relógios digitais pararam no mesmo minuto. As bússolas giravam descontroladamente. E nas gravações de áudio surgiram frequências que ninguém havia ouvido. Ruídos baixos, quase orgânicos, que lembravam vozes distantes. No segundo dia, a equipe encontrou uma grande clareira coberta por uma fina camada de neve. No centro dela, as árvores estavam queimadas, não por fogo, mas como se tivessem sido carbonizadas de dentro para fora. Ao redor, o contador Geiger indicava níveis de radiação ainda anormais, mesmo após décadas. Ninguém soube explicar. À noite, um dos integrantes da expedição, um geólogo chamado Sergei, começou a se comportar de forma estranha. Falava sozinho. Dizia ouvir passos do lado de fora da barraca, mas quando saíam para verificar, o vento estava imóvel. No terceiro dia, ele desapareceu. Foi encontrado horas depois, a mais de 1 quilômetro do acampamento, descalço, com os olhos fixos na montanha. Estava vivo, mas incapaz de falar. Após o ocorrido, o grupo encerrou a expedição e desceu em silêncio. Yuri, o líder, jamais retornou àquela região. Em entrevistas posteriores, sua voz tremia ao lembrar. O ar lá em cima é diferente, é pesado, como se a montanha respirasse. O retorno ao Dyatlov Pass não trouxe respostas, trouxe mais perguntas e uma certeza terrível, a de que algo continua ali, intocado, esperando por quem ousar invadir novamente o território da força desconhecida. Alguns acreditam que a montanha é um portal, um eco de outra dimensão.
Outros dizem que ela guarda a presença dos 9 que nunca voltaram e de um 10º que nunca foi humano, os arquivos secretos da KGB. Quando o caso Dyatlov foi encerrado oficialmente em 1959, o governo soviético classificou todos os documentos como material confidencial de segurança nacional. Durante décadas, ninguém fora das Forças Armadas teve acesso aos arquivos originais. Mas nos anos 1990, após a queda da União Soviética, parte desses relatórios veio à tona. E o que eles revelaram era apenas o começo do pesadelo. Entre os papéis, havia transcrições de interrogatórios, fotos nunca publicadas e um conjunto de documentos carimbados com o selo da KGB. Um deles, datado de março de 1959, trazia o título Operação Montanha Silenciosa. O texto era curto e perturbador. Dizia: evacuação completada, artefato recolhido, testemunhas controladas. Nenhuma explicação adicional. Nenhum contexto, apenas silêncio. Outros arquivos indicavam que 3 investigadores do caso desapareceram misteriosamente após assinarem o encerramento do processo. Um deles, o tenente-coronel Boris Kolevatov, foi encontrado morto meses depois, com sinais de envenenamento. O caso foi arquivado como suicídio. Mas o mais estranho veio de um relatório interno da própria KGB, revelado por um desertor anos mais tarde. O documento afirmava que uma equipe especial foi enviada ao local antes mesmo da busca oficial começar, e que eles haviam encontrado algo incompatível com qualquer explicação racional. O objeto, descrito apenas como material de origem não identificada, teria sido removido da área por helicóptero. Há também uma fotografia borrada anexada ao arquivo, uma sombra metálica semi-enterrada na neve. Os especialistas divergem se é destroço, luz refletida ou algo mais. Mas o que realmente assusta é o trecho final do relatório, escrito à mão. Contato estabelecido. Encerrar comunicações. Desde então, teorias sugerem que a KGB teria ocultado um evento de natureza extraterrestre ou um experimento de armamento que saiu do controle. Há até quem acredite que os próprios exploradores não morreram por acaso, foram eliminados por testemunharem algo que jamais deveria ser visto. Os documentos nunca foram completamente liberados. Muitos desapareceram após 2004, quando novas revisões começaram a ser solicitadas por pesquisadores independentes. É como se o passado tentasse se apagar por conta própria. O Dyatlov Pass não é apenas um mistério, é um espelho, e dentro dele, a verdade ainda observa, calada, protegida por décadas de mentiras e por uma montanha que parece viva. As vozes da neve. O Dyatlov Pass é um lugar onde o vento não sopra. Ele sussurra. Quem já esteve lá afirma que nas noites sem lua, o silêncio é tão absoluto que o próprio coração parece ecoar dentro da mente. Mas quando o vento muda, o que se ouve já não é o silêncio. É algo diferente. Nas décadas seguintes à tragédia, montanhistas e caçadores que se aventuraram naquela região começaram a relatar um fenômeno estranho. Durante a madrugada, em meio à nevasca, vozes pareciam surgir da própria neve. Não eram ecos. Eram murmúrios baixos, quase inteligíveis, que pareciam chamar pelo nome dos visitantes. Um explorador em 1976 escreveu em seu diário: "Ouvi meu nome sussurrado 3 vezes. Pensei que fosse o vento. Mas quando olhei para trás, as pegadas na neve terminavam bem atrás de mim." Outro registro de 1982 descreve algo ainda mais inquietante. Uma equipe de esquiadores relatou ter ouvido gritos abafados vindos do vale durante a madrugada. Quando desceram para investigar, encontraram nada. Apenas marcas circulares no gelo e um cheiro metálico no ar. Os cientistas tentaram explicar. Diziam que as correntes de vento, somadas à geografia das encostas, criavam ressonâncias acústicas capazes de gerar sons semelhantes a vozes humanas.
mas nenhum deles conseguiu justificar os relatos de nomes pronunciados, frases completas ou diálogos inteiros captados em gravadores. Em 1999, um grupo de estudantes da Universidade de Perm decidiu realizar uma investigação com equipamentos modernos de som ambiente. Durante a noite, os microfones captaram um ruído grave, seguido de algo impossível de ignorar. Voltem. A palavra foi repetida, sussurrada, em russo antigo. Assustados, os jovens fugiram do local. Horas depois, um deles desapareceu. Foi encontrado dias depois, em estado de choque, com os lábios roxos e o olhar fixo no horizonte. Ele murmurava sem parar. Eles nunca pararam de chamar. Desde então, o fenômeno passou a ser conhecido como as Vozes da Neve. Alguns dizem que são os espíritos dos 9 exploradores. Outros acreditam que é algo mais antigo, mais profundo, uma consciência adormecida sob o gelo, alimentando-se da curiosidade humana. Porque no Dyatlov Pass, a neve não apenas cobre os mortos, ela os escuta, e quem ousa ouvi-la por tempo demais, nunca mais volta a ser o mesmo. As sombras nas fotografias. Em 2008, uma nova análise digital foi feita nas fotografias originais do caso Dyatlov Pass. Com tecnologias modernas de restauração e realce, especialistas conseguiram ampliar detalhes antes invisíveis nos negativos de 1959. Foi nesse momento que o medo retornou, não pela história em si, mas por aquilo que se revelou nas imagens. A primeira foto analisada mostrava o grupo montando a tenda, sorrindo sob o frio. Mas no canto inferior direito, ampliado 100 vezes, havia uma silhueta escura, parcialmente escondida atrás de uma árvore. Nenhum dos 9 exploradores estava nessa posição. A altura e a forma da sombra não combinavam com nenhum deles. Na segunda imagem, tirada à noite, há uma sequência de luzes pairando no horizonte. 3 pontos luminosos que formam um triângulo perfeito. Quando os contrastes foram ajustados, percebeu-se que um dos pontos centrais não era luz, mas reflexo em algo metálico. Os arquivos originais não mostram manipulação, mas foi na última fotografia que o verdadeiro terror se instalou. A imagem é borrada, capturada às pressas, como se alguém tivesse tentado fotografar algo se movendo rapidamente em direção ao grupo. Entre o ruído granulado e as sombras da neblina, delineia-se uma forma humanoide, alta, magra, sem feições claras, aparentemente de costas. Parece estar virando a cabeça para a câmera. O olhar, ou o que se assemelha a olhos, reflete a luz do flash como 2 pequenas faíscas brancas. Os peritos chamaram de pareidolia, o fenômeno psicológico de ver figuras onde não existem. Mas mesmo eles admitiram: a geometria dessa sombra é estranhamente coerente. Com o vazamento das fotos na internet, fóruns e documentaristas começaram a caçar cada pixel em busca de respostas. Alguns dizem que a figura é apenas um tronco. Outros afirmam que se trata do mesmo ser visto nas lendas Mansi, o Menk, uma criatura ancestral que habita as montanhas e devora quem ousa invadir suas terras. Mas há um detalhe que poucos notaram. Na borda da foto, quase apagada, há uma marca de mão, fina e alongada, impressa na própria película. Os técnicos garantem que não pertence a nenhum dos fotógrafos, como se algo, ou alguém, tivesse segurado o rolo antes que ele fosse revelado. Desde então, estudiosos chamam essa sequência de imagens de as fotografias amaldiçoadas, porque, estranhamente, quem passa muito tempo observando a figura escura diz ouvir um som baixo vindo do fundo da mente, um tipo de respiração irregular, como se a própria sombra ainda estivesse viva dentro da foto. E há quem diga que, se você olhar por tempo demais, ela olha de volta. O Homem do Casaco Preto. No inverno de 1960, um ano após a tragédia do Dyatlov Pass, um grupo de lenhadores da região de Ivdel relatou um encontro que os marcaria para sempre. Eles haviam sido contratados para limpar uma trilha florestal
a poucos quilômetros do local da tragédia. Durante dias nada aconteceu, apenas o frio, o silêncio e o estalo da madeira cortada. Mas numa madrugada sem luar, enquanto o vento soprava com força, um dos homens, chamado Nikolai, acordou com a sensação de estar sendo observado. Ao abrir os olhos, viu algo entre as árvores. A princípio, achou que fosse apenas uma sombra, mas quando o vulto se moveu, percebeu o contorno. Um homem, alto, magro, usando um casaco preto comprido, parado a poucos metros do acampamento. Não se movia, apenas o olhava. Nikolai gritou. Os outros se levantaram e apontaram as lanternas. Mas a figura desapareceu. Não correu, não deixou pegadas. Apenas sumiu. Na manhã seguinte, encontraram marcas estranhas na neve. Passos profundos, longos demais para um ser humano comum. Seguiram as pegadas por alguns metros, até que, de repente, elas paravam, como se o ser tivesse evaporado no ar. Os homens abandonaram o trabalho e desceram para o vilarejo mais próximo. Lá, contaram o ocorrido a um velho caçador Mansi que os ouviu em silêncio. Quando terminaram, ele disse apenas uma frase: "Vocês viram o guardião da montanha. Ele protege o que não é nosso." Anos depois, em 1975, uma nova expedição de estudantes subiu ao local para homenagear os mortos de 1959. Durante a noite, registraram uma silhueta nas filmagens. Um homem distante, imóvel, usando o mesmo casaco escuro, parado sob o mesmo tipo de árvore descrita pelos lenhadores. As autoridades declararam que era interferência da luz. Mas o vídeo ainda existe, arquivado em fóruns obscuros da internet. Quando a imagem é pausada no momento certo, nota-se algo impossível. O homem parece estar olhando diretamente para a câmera, apesar de estar a mais de 200 metros de distância. Nos anos seguintes, dezenas de relatos semelhantes surgiram. Exploradores, turistas, até militares disseram ter visto a mesma figura, sempre imóvel, sempre observando, sempre vestida de preto e sempre em silêncio. Alguns acreditam que é o espírito de Igor Dyatlov, condenado a vigiar o local para sempre. Outros dizem que é o 10º membro da expedição, aquele que nunca foi registrado. Mas há quem sustente uma versão ainda mais macabra, que o homem do casaco preto não é uma aparição, é um ser real, que habita as montanhas há séculos, mudando de forma, esperando o próximo grupo a subir. E em algumas fotos modernas do Dyatlov Pass, feitas por drones, uma figura escura ainda aparece, parada no topo do monte Kholat Syakhl, sempre no mesmo lugar, sempre olhando para baixo. A maldição dos 9. Na cultura Mansi, o povo nativo que habita os arredores dos montes Urais, há uma crença antiga. Cada montanha é um espírito adormecido. Perturbá-lo é profanar o equilíbrio do mundo. Quando os 9 exploradores russos subiram o monte Kholat Syakhl, cujo nome significa Montanha da Morte, eles não apenas desafiaram a natureza, mas acordaram algo. Os anciãos Mansi dizem que, após a tragédia, o vento começou a soprar de forma diferente. Os animais passaram a evitar as encostas. E nas noites mais frias, uma estranha névoa vermelha era vista descendo das montanhas, como se o sangue dos mortos ainda escorresse do gelo. A partir daquele inverno, os habitantes da região começaram a relatar aparições. 9 sombras caminhando pela neve, sempre em fila, sempre em silêncio. Quando alguém tentava se aproximar, as figuras desapareciam, deixando apenas pegadas que terminavam abruptamente, da mesma forma que as pegadas originais dos exploradores em 1959. Caçadores locais afirmavam que, em certas madrugadas, as sombras sussurravam em russo, repetindo as mesmas frases registradas nos diários dos estudantes. Outros contavam que, ao acender fogueiras no alto da montanha, rostos se formavam nas chamas, deformados, gritando sem som.
Uma antiga profecia Mansi fala de um ciclo de 9 vidas que se repetem a cada meio século. Segundo a lenda, quem morre nas montanhas com o coração puro torna-se parte do vento. Mas quem morre com medo nunca descansa. E o Dyatlov Pass seria o ponto onde o medo se tornou eterno. Pesquisadores modernos, céticos, tentam explicar o fenômeno como histeria coletiva ou simples coincidência. Mas um detalhe intriga até os mais frios analistas. Em cada aniversário da tragédia, nos dias 1 e 2 de fevereiro, satélites meteorológicos registram anomalias magnéticas sobre a região, campos eletromagnéticos que surgem, duram algumas horas e desaparecem como se nunca tivessem existido. Alguns acreditam que são apenas distorções atmosféricas. Outros afirmam que é o momento em que as almas dos 9 voltam a subir a montanha, repetindo para sempre o caminho que os levou à morte. E há quem diga que se alguém passar uma noite no topo do Kolatsiakel nesses dias, ouvirá 9 vozes sussurrando uma mesma frase em uníssono. A montanha não esquece. O último diário. Entre os objetos recuperados no acampamento do grupo Dyatlov, estavam vários cadernos. Alguns estavam encharcados, outros congelados, e muitos haviam sido rasgados pela força da tempestade. Mas em um deles, o diário pessoal de Lyudmila Dubinina, os investigadores encontraram algo que mudaria para sempre a compreensão do que aconteceu naquela montanha. As primeiras páginas são comuns, descrições do frio, da camaradagem, das brincadeiras entre amigos. Eles riam, tiravam sarro uns dos outros, sonhavam em escrever um livro sobre a aventura. Mas conforme os dias avançam, o tom muda. A caligrafia torna-se apressada, trêmula, e as palavras carregadas de uma tensão crescente. No dia 30 de janeiro, Lyudmila escreve: "O vento não para. Às vezes parece que alguém caminha do lado de fora da barraca. No dia seguinte, ouço passos quando todos dormem. Igor diz que é o vento, mas o vento não tem ritmo." E, finalmente, na última anotação, uma frase solta, escrita com traços irregulares, quase ilegíveis, como se tivesse sido feita às pressas, pouco antes de fugir. "Eles estão aqui." A caligrafia é interrompida bruscamente. Nenhum outro diário contém anotações após essa data. Mas o mais enigmático não foi o conteúdo, e sim o que os analistas descobriram ao estudar o papel. As últimas páginas de Lyudmila estavam cobertas por uma fina substância escura, semelhante à fuligem metálica. O mesmo tipo de resíduo encontrado nas roupas contaminadas por radiação. Especialistas tentaram reconstruir a escrita com luz ultravioleta e revelaram algo que estava quase invisível. Marcas de dedos, longos e finos, pressionando as margens da página, como se alguém a tivesse segurado enquanto ela escrevia. Anos mais tarde, o diário foi transferido para um arquivo histórico em Ekaterimburgo. Mas em 1997, um incêndio misterioso destruiu parte do acervo. O caderno de Lyudmila nunca mais foi visto. Ainda assim, cópias fotográficas sobreviveram, e nelas, alguns afirmam ver um detalhe perturbador. No canto inferior da última página, sob o borrão de tinta, há o que parece ser um símbolo desenhado à mão. 3 linhas verticais cruzadas por uma horizontal, semelhante a uma runa antiga. Nenhum membro do grupo conhecia runas, mas os povos Mansi usavam um sinal idêntico para representar uma palavra: retorno. Desde então, muitos acreditam que Lyudmila tentou avisar, não apenas o que estava acontecendo, mas quem ou o que voltaria. E talvez, naquele momento final, o medo tenha sido tão profundo que ultrapassou o papel, o tempo e a própria morte. Porque, às vezes, as palavras não são só lembranças, são ecos que ainda respiram no gelo. A verdade enterrada no gelo. Conclusão sombria. Mais de 6 décadas se passaram desde aquela noite de 1959. As tempestades mudaram, o mundo mudou, mas a neve do Dyatlov Pass continua branca e fria,
cobrindo os rastros de um mistério que o tempo se recusa a apagar. Inúmeras investigações foram abertas e reabertas. A mais recente, conduzida em 2019 pelo governo russo, tentou encerrar o caso de uma vez por todas, declarando oficialmente que a morte dos 9 exploradores foi causada por uma avalanche. Mas a explicação caiu como um insulto sobre a memória dos mortos. Nenhuma das provas originais, nem as posições dos corpos, nem os ferimentos, nem os níveis de radiação condiziam com a hipótese. Era mais uma tentativa de silenciar aquilo que não se pode controlar. Pesquisadores independentes, caçadores, cientistas e curiosos continuam subindo até hoje, e todos voltam com a mesma sensação. Algo observa. Os drones perdem sinal. As câmeras congelam. Os áudios captam ruídos de vozes distantes, chamando nomes que ninguém pronunciou. E sempre, em algum ponto da paisagem, surge uma sombra imóvel, alta, magra, revestida por um casaco escuro, observando, esperando. O Dyatlov Pass não é apenas um lugar. É um eco. Um espaço onde o tempo parece dobrar, onde o medo ganha forma e onde a razão se despedaça. A ciência busca uma explicação lógica. A fé fala em maldição. Mas talvez a verdade esteja debaixo da neve, selada junto aos corpos, misturada ao vento e às cinzas de algo que não pertence a este mundo. Há quem diga que, ao cair da noite, se você se ajoelhar e tocar o chão gelado do monte Kholat-Syakhl, conseguirá ouvir, não o som do vento, mas 9 corações batendo, fracos, em uníssono, esperando que alguém os escute. E às vezes, quando o frio aperta e a mente começa a se perder, um 10º som se mistura aos outros. Uma respiração irregular, próxima demais, como se alguém estivesse parado atrás de você, observando. A montanha guarda tudo, o medo, o silêncio e a verdade. E talvez a verdadeira força desconhecida e irresistível não esteja nos montes Urais, mas em nós mesmos, naquilo que se esconde nas sombras da mente humana, pronta para despertar sempre que olhamos por tempo demais para o abismo. Dyatlov Pass nunca foi apenas uma história. Foi um aviso. E o vento ainda hoje sussurra o mesmo segredo. Eles nunca foram embora. O chamado do gelo. Se você ouviu até aqui, talvez o vento já tenha sussurrado algo para você também. O Dyatlov Pass continua lá, intocado, imóvel, gelado, guardando segredos que o mundo insiste em esquecer. Mas alguns mistérios não querem ser esquecidos. Eles esperam, chamam, observam. E agora que você conhece a história, talvez perceba. Há algo no silêncio das montanhas, algo que também vive dentro de nós. A verdade está no frio, nas sombras, no som distante de uma tenda sendo rasgada por dentro. Mas cuidado, porque quem escuta o chamado do gelo, às vezes não consegue mais voltar. Se você sentiu a presença deles, se o som da neve ainda ecoa na sua mente, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente abaixo o que você acredita ter acontecido naquela noite. A sua voz mantém o mistério vivo, e quanto mais falamos sobre o Dyatlov Pass, mais ele desperta. Este é o Vórtice 414, onde o medo é real e o silêncio nunca é apenas silêncio.